Caríssimos, nesta quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, ao escutarmos São Paulo no capítulo 15, nós vemos a identificação e a descrição de um homem que conhece muito bem a si, que olha para o seu passado e sabe exatamente quem é e o que foi capaz de fazer. Mas também ele reconhece quem o chamou, quem o escolheu, a quem ele segue. Coisa que é importante para todos nós, sabermos quem nos chamou, a que ele nos chamou e deixar com que a graça dele nos oriente. Ele próprio diz: quem me chamou? Quem me chamou é aquele do qual eu falo, aquele do qual o Evangelho eu anuncio. E ele se dirige à comunidade de Corinto dizendo: por ele, Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, sois salvos. A vida vossa está nele. Porém, sois salvos, estáis vivendo a salvação, se estáis guardando o Evangelho tal qual vos foi pregado por mim. Estáis vivendo a salvação que começa agora, a vida nova nele, se estiverem guardando o Evangelho que foi pregado por mim. E esse Evangelho, ele parte do conhecimento de quem nós seguimos. A quem nós seguimos? A Cristo que morreu por nossos pecados. A Cristo que foi sepultado. A Cristo que, ressuscitado, apareceu a Cefas, aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos, e depois apareceu ainda a muitos outros. Porém, por último, ele apareceu a mim. Ele falando de si próprio. Eu o vi. E não porque eu seja merecedor. Na verdade, ele apareceu a mim como que um abortivo. Como um que teria tudo para ser rejeitado, visto que eu, que agora vos anuncio Jesus Cristo, fui um perseguidor da igreja. Eu não olhei e não tive a capacidade de reconhecer quem foi esse Senhor que andou pela estrada da vida. Mas ele apareceu a mim. Paulo sabe a quem segue. Paulo mantém-se firme no seguimento e anuncia com fidelidade a Jesus Cristo. E ele tem plena consciência que a graça desse Senhor a quem ele segue e ao qual nós somos chamados a seguir não foi estéril em sua vida. Foi a graça desse mesmo Senhor que fez com que Paulo deixasse de ser um homem que tenha sido somente chamado para reconhecer a sua pequenez e deixar com que a grandeza de Cristo se agigantasse na sua própria vida, levando outras pessoas a encontrarem a esse que, como eu disse no início da celebração, é a misericórdia encarnada. É o amor, é a palavra, é o sentido que todos nós buscamos. Na verdade, Paulo experimenta na sua própria história aquilo que o Evangelho que hoje nós ouvimos no capítulo 7, versículos 36 a 50, nos apresenta. Paulo, ele tem um contraponto na imagem do Evangelho, no qual no meio está Jesus Cristo. Vejam,
Jesus está à mesa com o fariseu. Leva-nos a pensar que Jesus está frente a frente com o fariseu que o convida, como eu estou aqui frente a frente com vocês. E naquele tempo, obviamente, as mesas não tinham essas cadeiras confortáveis que nós temos. As pessoas praticamente se deitavam sobre a mesa. Sentavam-se ao chão. E aí temos aquele que recebe Jesus na sua casa e temos outra, que é o contrário do fariseu, que era o homem que observava todas as regras minuciosamente. Ela é reconhecida como pecadora, afamada como pecadora. Esse que está frente a frente com o Senhor tem duas atitudes. Aliás, mais atitudes, mas vamos focar em duas. Duas atitudes que são muito singulares e que nos dão a entender o que Paulo cita e a quem ele fala. Vejamos. Pensem comigo. Frente a frente com quem o convida, o recebe na sua casa. E atrás, uma que é tida como pecadora, a qual ninguém gostaria de ter perto. Este acolhe o Senhor. Porém, a sua acolhida deixa algumas coisas de fora, citadas pelo próprio Senhor no Evangelho. Não oferece que lave os pés para tirar a poeira da estrada. Não dá o perfume para que ele possa ser acolhido e recebido, a alegria de receber aquela pessoa. Ele não dá o beijo de saudação que era tradicional. É como se ele tivesse recebido Jesus em sua casa, deixado com que ele entrasse. Mas sabe quando você é recebido e não é recebido plenamente? Simplesmente é recebido, mas não é acolhido. Já passaram por essa experiência? Você em casa já deve ter passado. Ela, tida como pecadora, talvez ela seja a imagem daquele que Jesus apresenta para esse próprio fariseu. Ela talvez devesse 500 moedas e ele 50. Ela, ao contrário, o acolhe e lava os pés com as lágrimas, símbolo de sua vida e de seu arrependimento de suas dívidas, de seus erros passados. Ela oferece o perfume e derrama-o sobre seus pés, provavelmente já cansados da estrada e de ter buscado encontrar-se com tantas pessoas. Pés cansados, mas ainda que cansados, são como sinais daqueles que, por onde passam, semeiam a semente da vida e da misericórdia. Não é um cansaço estéril, mas um cansaço que visa alcançar a todos, até aqueles que estão à margem do caminho. Lava-lhe os pés com suas lágrimas e os enxuga com os cabelos. A sua vaidade, aquilo que é símbolo de sua vaidade, serve para reconfortar e preparar os pés que precisam continuar a caminhada. Ele deve pouco, ela deve mais.
Mas a diferença da acolhida é evidente. E ao Evangelho agora nos é aberto o horizonte de que nós, ao seguirmos Jesus Cristo, Senhor nosso, temos a oportunidade de saber a quem seguimos, como seguimos e como devemos anunciá-lo. Se de fato reconhecemos que Ele é a misericórdia que olha para nós e todos nós sabemos de nossas dívidas, eu sei das minhas. Eu acredito que cada um saiba das suas. Sabendo de suas próprias dívidas, perceber o Senhor que não se limita às nossas condições, mas escancara o seu braço e seu coração para nos dar a oportunidade de um novo caminho. E a exemplo de Paulo, este mesmo Senhor nos apresenta o horizonte e diz: vá em paz. Vá em paz e que tua paz fecunde a história por onde passardes. Vá em paz e que a tua paz seja sinal daqueles que encontram com a verdadeira misericórdia e sabem acolher o Senhor no mais profundo de seu ser. Paulo tem consciência de que suas dívidas eram grandes, mas ele também tem a consciência de que a graça por ele acolhida não se tornou estéril. Então a vocês, e a você de casa, qual a profundidade que realmente acolhemos? Com qual profundidade no nosso ser acolhemos o Senhor da vida? Com qual profundidade estamos dispostos a reconhecer que a mão do Senhor, a sua mão direita, faz sempre maravilhas, a sua mão direita sempre nos levanta, e que Ele não nos deixa entregue à morte, mas quer, pelo contrário, que vivamos. E que nós possamos, por esse reconhecimento, cantar as grandes obras que o Senhor realiza em nós, através de nós e ao nosso redor. Simplesmente na liturgia de hoje nos é dado esse horizonte. Paulo lembra aos coríntios: vocês sabem de fato a quem seguem? E estão realmente firmes no Evangelho? O Evangelho que nos apresenta o seguinte: não somos nós os merecedores de maior graça. Nós somos, sim, grandes merecedores da misericórdia que veio ao nosso encontro. E que não podemos ter a postura do fariseu, que até recebe o Senhor em sua casa. Como muitos recebem o Senhor na formalidade de uma espiritualidade estéril, de um cristianismo que não é comprometido, de uma palavra e de uma ação completamente contrária àquilo que nós aprendemos da Escritura, vivemos nesse altar e somos chamados a levar para o mundo. A esterilidade daqueles que, por ritos ou situações, não sabem reconhecer que a grandeza da misericórdia que nos é dispensada exige de nós não a formalidade, mas a profundidade e a sinceridade de reconhecer: a sua graça veio a mim e que ela nunca seja estéril. E a esterilidade dessa graça depende só de uma única coisa, de um único fato: a nossa disposição de estarmos ou não realmente com Ele, seguindo o seu Evangelho, a sua vida, no meio da história com tantas pessoas. Num instante de silêncio, eu convido a todos a pensarmos nisso. Há, nessa cena do Evangelho, um homem que recebe Jesus, frente a frente. Mas atrás de Jesus há alguém que o acolhe. Qual o lugar que nós tomamos nesta mesa? Qual o lugar que nós tomamos na igreja? Qual o lugar que nós tomamos na história?